Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. E neste vídeo eu vou falar sobre como você pode utilizar o workflow Saído das Sombras HDR, que você encontra lá no nosso site lightroombrasil.com.br, em fotos de paisagem. O que é HDR? Se você não conhece o termo, HDR vem do inglês High Dynamic Range, ou alta amplitude dinâmica. Amplitude dinâmica na fotografia, no tratamento de imagem, quer dizer a diferença de luminosidade entre as áreas mais claras da minha cena e as áreas mais escuras da minha cena. Então, quando eu tenho numa cena áreas muito claras em contraste com áreas muito escuras, estou falando numa imagem, numa situação de alta amplitude dinâmica. E as pré-definições que você encontra no workflow Saído das Sombras HDR são exatamente para lidar com esse tipo de fotografia, em que você tem essa amplitude dinâmica muito grande, né? Então, para começar a trabalhar com essa imagem aqui, né, eu vou rolar aqui as nossas pré-definições que acompanham aí o workflow, e nós temos uma série de pré-definições HDR aqui na seção de número 7. E eu vou começar com uma pré-definição chamada Boa Base, porque ela nos dá aí um bom início para o nosso trabalho. Vou clicar aqui e você vai ver que ela já vai, recuperar muito a amplitude dinâmica da cena. Ela vai trazer tudo mais para os meios tons e vai recuperar bastante os detalhes das áreas escuras e também aí das áreas mais claras da minha cena. Eu achei que de modo geral a cena ficou toda um pouco clara demais, então antes de dar sequência aqui, eu vou só escurecê-la só um pouquinho, né? E aí, para a gente dar sequência agora com o uso de pincéis. Então, recuperei bastante detalhes na parte de baixo, bastante detalhes na parte de cima. Então, uma vez feito o ajuste geral da minha imagem, eu vou começar agora com os ajustes pontuais. E para isso, a gente normalmente pode utilizar o pincel, ou podemos utilizar até mesmo os outros filtros, né? Aí com as configurações, com as pré-definições de pincéis que acompanham o workflow Saído das Sombras. Eu vou começar então utilizando aqui o pincel e utilizando uma pré-definição de água chamada Clarear Água. Vou utilizar ela e ela serve exatamente aí para dar definição para minhas áreas de água na cena. Então vou pegar aqui, né? Vou aumentar um pouco o meu pincel para fazer pelo menos essa área do trabalho aqui, e ver como só passando aqui eu já vou ganhando definição na minha cena. A água vai ganhando toda uma nova definição, uma nova textura, né, que estava mais escondida aí na imagem. Na ilha eu não vou passar, vou preservar a ilha aqui, mas essas pedras menores eu vou fazer também. Então, fiz a aplicação aqui, Se eu fizer um antes e depois, você já vê a diferença, Só da aplicação aí do pincel. E eu vou utilizar uma outra pré-definição, que é uma pré-definição para o céu, né? Que é essa pré-definição aqui, Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu dar um novo, né? Que é uma pré-definição HDR Céu, definição sutil. E eu vou utilizar ela no céu. Então vou pegar o meu pincel aqui, vou aumentar um pouco o tamanho. E posso passar aqui. Como eu já estava com o pincel aberto, acabei trabalhando com o pincel mesmo, mas eu tenho uma linha bem reta ali do horizonte, eu poderia fazer esse trabalho aqui, por exemplo, com um filtro graduado, né? Ao invés de utilizar o pincel, uma opção seria utilizar o filtro graduado. Ok? Então vamos lá, vamos usar mais um pincel então. Vou dar um novo aqui, e agora eu vou utilizar um pincel que é um pincel de clarear sombras, né? Está aqui na área de iluminar, eu vou ter aqui a opção de clarear sombras. E este pincel, eu vou utilizar ele para iluminar um pouco mais os detalhes aqui da ilha, Eu vou passar ele aqui na ilha e vou recuperar os detalhes da ilha aqui. Que ela é meio que o ponto da cena, né? Tá bem aqui mais ou menos no terço. Chama atenção, eu vou clarear ela um pouquinho, Vamos fazer um antes e depois só dos pincéis, Olha a diferença que os pincéis fizeram na imagem. Vou fechar o pincel aqui então, né? E aí para finalizar a imagem vou fazer dois ajustes gerais, né? uns ajustes opcionais, que é aquilo que eu sempre gosto de falar. A gente utiliza as pré-definições, ela agiliza o nosso trabalho,
Mas dependendo da imagem, existem alguns ajustes finos que você pode fazer. E aí esses ajustes finos que eu vou fazer, vou pegar aqui o painel HSL, a saturação, e vou dar um pouco mais de saturação aqui para o azul, para trazer um pouco mais de cor ali para o céu, e também lá no básico, vou aumentar um pouquinho a saturação, para trazer um pouco mais de cor para a imagem como um todo. Vamos fazer um antes e depois então? Vou dar aqui um tab, ó, antes, depois, e também podemos fazer lado a lado aqui, ó. Você vê como a gente utilizou as pré-definições e extraímos o máximo de detalhes da nossa cena, trouxemos cor, trouxemos detalhe, deixando ela mais viva. Vamos passar para uma segunda imagem então? Para a nossa segunda imagem, a gente vai continuar trabalhando aí no tema de extrair detalhes aí da nossa cena. Mas ao invés de trabalhar com uma imagem com muita amplitude dinâmica, vamos trabalhar com uma imagem com uma exposição mais correta, mais concentradinha, sem muitos problemas, para mostrar como mesmo assim, mesmo sem ser uma imagem com grande amplitude dinâmica, brancos quase estourando, sombras muito escuras, mesmo não tendo isso, eu ainda posso utilizar essas pré-definições para extrair o máximo de detalhe e cor da minha cena. Então, novamente, eu vou começar aqui com uma pré-definição de HDR, né? Só que ao invés da boa base, eu vou utilizar a pré-definição de HDR cinematográfico, porque ela dá um color grading para a imagem interessante aí. Ela dá um boost aí nas cores, dá uma ampliada nas cores, né? Me dá esse color grading, só que eu acho ele muito amarelado, esquentou demais a imagem. Então eu vou corrigir esse efeito da imagem de muito quente e tudo mais, né? Usando uma pré-definição de tonalização chamada esfriar. E aí ele corta um pouco desse amarelo e deixa o equilíbrio da minha imagem mais legal. Mas olha a diferença do antes já, ó. Tinha uma imagem mais escura com menos cor e agora já tem uma imagem mais clara, com mais detalhes, mais definição e com um colorido mais intenso, né? Feitos os ajustes iniciais, eu vou passar para os ajustes pontuais e aí novamente vamos lá para os pincéis. E nesse caso aqui eu vou utilizar um pincel com uma pré-definição para água, mas vou utilizar outra pré-definição. Na foto anterior usamos o clarear água, nessas eu vou utilizar o definição. Deixa eu rolar um pouco mais o menu aqui, ó. É essa pré-definição que eu vou usar, que ela vai me dar definição na água, extrair detalhes e tudo mais, né? Então, ó, vou passar com o pincel um pouco maior aqui em cima, que está tranquilo de passar. Chegar aqui mais perto da área da montanha, né? Dessa formação aqui. E aí na área ali embaixo, onde eu tenho mais detalhezinhos para desviar, eu vou diminuir um pouco o tamanho do meu pincel, né? Você pode diminuir aí o seu pincel utilizando ou as teclas de colchetes, ou então o scroll do mouse, ou dependendo da pen tablet que você tiver, você vai ter os controles aí, né, na própria pen tablet, né, na própria mesa digitalizadora. Aí você vai ter os controles de tamanho do seu pincel. Então, ó, apliquei aqui o pincel na água, deixa eu remover ele só para você ver a diferença, ó. Né? Ele traz aí, deixa os detalhes muito mais intensos, principalmente nessa área onde eu tenho alguns detalhes que estão submersos. Agora eu vou utilizar um segundo pincel que é para trazer detalhes para essa área das rochas, da grama. Vou dar um novo e o pincel que eu vou utilizar é um pincel de HDR amplo chamado Claridade Sutil. Claridade aqui no caso diz respeito ao clarity, né, ao deslizante claridade, que é aquele deslizante que dá textura, que dá definição para a área, né? Então eu vou passar ele aqui, ó, e vou trazendo bastante textura, bastante definição para a área das rochas aqui, até aumentando, né, esse efeito que eu tenho aqui em cima, trazendo as definições aqui. Então vou passar aqui em cima, vou trazer aqui e vou trazer aqui embaixo também. Ah, quero ver o quanto eu já apliquei, se eu não esqueci nada. Posso vir aqui embaixo e acionar a máscara, ó, e eu vejo onde é que o ajuste foi aplicado. Se eu quiser fazer pequenas correções, eu posso fazer. Além do botão ali embaixo, uma outra forma de ativar a visualização da máscara, né, para quem gosta aí de tecla de atalho, é a tecla de atalho O. Clico no O aqui, ó, e a máscara aparece e desaparece, né? E vamos finalizar a imagem aí com outro pincel. Eu vou utilizar o pincel
de cor mostarda, que é um pincel que aplica um tom de amarelo na minha cena. E eu vou utilizar ele para deixar mais intenso essas áreas da grama aqui, ó, né, que eu tenho esse amarelado, só porque eu vou ter um amarelo muito intenso. Como é que eu controlo essa intensidade da cor que está sendo aplicada no pincel? Eu venho aqui na cor e reduzo a saturação dela, ó. Na medida que eu reduzo a saturação aqui, né, a cor diminui a intensidade aqui, ó. Então eu consigo controlar ela por aqui. Vou fechar aqui e aí vou fazer o resto da aplicação, pincelzinho bem pequeno, ó, e vou trazer essa tonalidade de amarelo para essas áreas. Essa é uma opção. Outra opção, eu posso diminuir o fluxo do meu pincel e aplicar com o fluxo mais baixo, porque daí eu tenho que passar várias vezes o pincel até o efeito se acumular o suficiente, né? E aí eu tenho um controle aí do quanto efeito eu quero aplicar. É quase como se estivesse trabalhando com um lápis, né? Com lápis de cor e coisa e tal, que você vai acumulando o efeito, passando ele várias vezes na cena. Olha só, vamos remover só o pincel então, antes de fazer o antes e depois, só os efeitos do pincel, ó. Sem os efeitos do pincel, com os efeitos do pincel, tá? Vou fechar o pincel, vou dar um tab e vamos fazer aquele antes e depois, ó. Antes, depois e também lado a lado. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que demonstre aí o potencial desse workflow, né? Se vocês quiserem conhecer o workflow saído das sombras, pode verificar lá o nosso site www.lightroombrasil.com.br e fica também o convite para visitar o nosso grupo de Facebook. Até breve então e até um próximo vídeo.